aos senhores, muitos daqui já conhecem, mas a realidade do Porto de Itajaí, que tem muito a ver com todo esse desenvolvimento portuário do Brasil e seus gargalos, e suas dificuldades e suas necessidades. No almoço, eu participei de uma palestra do presidente da Centronave, que é a Associação dos Armadores Brasileiros. Ele é diretor regional para a América do Sul, da Hamburg Süd. E ele lá fez uma palestra onde apresentou toda a necessidade do crescimento da frota conteneira, as razões do crescimento dos containers e dos gargalos da infraestrutura brasileira. Só vou colocar um dado geral do que ele apontou hoje. O levantamento que foi feito dos portos brasileiros, há uma necessidade de investimentos da ordem de 40 bilhões de reais. É o que o estudo apontou. Dragagem, berços, retroárea, todos os investimentos nos portos brasileiros. 40 bilhões. Os programas do PAC 1 e o PAC 2 prevêem 10 bilhões de reais para essa retomada. Esse é o dado que ele passou hoje. Ou seja, 25% da nossa necessidade de demanda. E comentou, dizendo que havia dentro dessa visão de futuro, dessa visão de planejamento estratégico do Brasil, uma distorção. E deu o exemplo dizendo, enquanto isso resolveria, vamos dizer, a nossa realidade, nossos gargalos de exportação, de importação, de competitividade, porque o porto é um fator de custo que pode comprometer a nossa produtividade no processo comércio, importação e exportação, que o projeto, só para os senhores terem uma ideia, do trem bala do Campinas e o Rio de Janeiro é 40 bilhões de dólares. Então, de certa forma, uma discrepância nessas prioridades do nosso planejamento estratégico. Mas, como eu disse, eu não tenho a visão geral desse projeto brasileiro de desenvolvimento portuário. Conheço o PAC 1, o PAC 2, o novo Plano Nacional de Logística Portuária que está sendo concluído pela CEP, mas com uma visão muito local. Certo? E sabemos que houve um esforço grande do governo passado num gargalo fundamental que era a dragagem. Todos os grandes portos brasileiros tiveram grandes investimentos em dragagem. Desde o porto de Belém, Fortaleza, vai vindo do norte todo, até os portos do sul, Rio Grande, Itajaí está concluindo agora, e o próximo, São Francisco também, e o próximo será em Bituba, que deve ser licitado esse ano, quanto à dragagem, para preparar os portos às novas necessidades de navios, quanto à sua profundidade, para permitir que navios de maior calado entrem. Nosso porto não passou diferente disso, também teve investimentos federais que está dando um upgrade ao nosso porto. Mas eu vou colocar a minha apresentação do porto, eu não sei se todos conhecem o Porto de Itajaí. Primeiro vou situar o porto, depois colocar quais são os principais desafios do porto, o que é que nós já fizemos ou estamos fazendo e o que é que nós projetamos fazer. Essa é a síntese do que eu vou apresentar aos senhores, para que vocês tenham uma visão de que como o Porto de Itajaí está se preparando para as futuras demandas dentro da sua realidade e da sua vocação. Tá, isso é o complexo portuário de Itajaí. Quando nós falamos do Porto de Itajaí, eu faço sempre esclarecimento, é esse conjunto entre portonave, APM, porto público. Isso é o complexo portuário de Itajaí, porque a autoridade portuária, aonde nós somos superintendentes, depois eu vou mostrar para os senhores como é que essa questão legal se posiciona. A Superintendência do Porto de Itajaí, como autoridade portuária, ela é responsável por essa estrutura portuária, permitir que os navios entrem, atraquem ou na margem direita ou na margem esquerda, como a montante. Essa é a atribuição primeira da Superintendência do Porto de Itajaí. Não é fazer a operação portuária que cabe à iniciativa privada, na realidade de Itajaí e de outros portos brasileiros.
Lá é um terminal privado, aqui é um terminal privado dentro do porto público e tem uma área pública com futura expansão. A localização estratégica de Itajaí, como um complexo portuário, ela é privilegiada porque ela está entre Porto Alegre e São Paulo, o maior centro econômico do país, né, e a 600 quilômetros. Então nós temos uma clientela, tanto para importação privilegiada. E isso nos dá depois vou te mostrar nos números, uma condição muito boa de negócios portuários. Então nós estamos nessa situação a 600 quilômetros, no raio de 600 quilômetros entre São Paulo e Porto Alegre, passando por Curitiba, todo o oeste de Santa Catarina. Então, e nessa condição, o Itajaí, com seus terminais, APM, Portonave e tal, ela atende uma demanda de quase 46% do PIB nacional. Então, é uma área extremamente privilegiada e adequada. Nós, só fazer um histórico rápido, nós tivemos problemas sérios no Porto de Itajaí o ano de 2008, onde o Porto teve a enchente de 2008 e foi totalmente prejudicado. Duas razões básicas e drásticas foi, uma, perder a profundidade. O Porto de Itajaí tinha uma profundidade de 11 metros, entrava um navio de 10 metros, de um dia para o outro passou a ter 7 metros. Houve um assoreamento de 4 metros. E aí navios não entravam, ou entravam sem produzir nada, porque depende da profundidade para carregar os navios. Então houve uma real debacle na economia, tanto do porto da IPM, que não movimentou container, como a Portonave. Nós tivemos 6 meses quase sem nenhuma movimentação. E a margem direita ainda teve a perda de 2 berços, que caíram 2 berços. Então passou 2009, o lado de Itajaí, 2009, até outubro de 2010, operando com um berço só. Navegante, felizmente, ficou com 3 berços. Se não houvesse, na época, a estrutura navegante, que com a recuperação do calado, conseguiu manter essa estrutura do complexo ativa, e quando eu digo manter a estrutura do complexo, porque toda a estrutura retroportuária, terminais de contêiner, terminais de armazenagens de congelados, Itajaí tem 180 mil toneladas estáticas de armazéns de frio. Se não tivesse uma estrutura competente e navegante, essa estrutura estaria totalmente morta, porque a logística da carga iria para Rio Grande, Paranaguá, São Francisco, a ponto de 2009, quando o Porto de Itajaí trabalhou com um berço só, o município de Itajaí, no seu imposto do ISS, Imposto sobre Serviço, não teve queda, porque toda a logística era feita para Itajaí e embarcava na Portonave, porque aqui não tinha berço. Então o ISS de 2009 não aumentou, mas não caiu, porque transportadoras estavam em Itajaí, depósitos estavam em Itajaí, armazéns estavam em Itajaí, carregavam, transportavam e iam embarcar em navegantes. Se não tivesse isso, realmente a economia de Itajaí teria sofrido muito mais. Sofreu muito, mas sofreria muito mais. Então nós tivemos um problema nas obras de reconstrução, que demorou, mas dentro da visão de obra pública, ela foi extremamente rápida. Nós fizemos essa reconstrução em 1 ano e 10 meses. Se nós vemos que a BR-101 está há 6 anos para ser duplicada, nós temos uma via expressa portuária que começou em 2005, que ainda não fez um trecho. Então, essa obra foi um sucesso de gestão, tanto da Secretaria Especial de Portos, quanto da comunidade portuária envolvida, que pressionou tanto políticos de todos os partidos, empresários, Fiesc, Facisc, a Associação Comercial, Prefeitura de Itajaí, Prefeitura de Navegantes, Câmara de Vereadores. Foi um esforço de pressão para que essa obra fosse feita num tempo capaz de recuperar a economia regional. Isso foi o que aconteceu num primeiro dia, onde o porto caiu todo. Isso foi no dia da enchente, que essa aqui era o berço 1 e o berço 2. Aqui, ó, ele foi levando tudo e isso aqui era um armazém de 5.000 metros, que aí você está vendo só a fundação sendo corroída por baixo, e ali são mercadorias que estavam saindo do armazém do rio abaixo. E esse armazém foi todo perdido, tivemos que destruir,
demoli-lo, porque não tinha mais condições estruturais de suporte. A reconstrução, foi feito todo esse cais, foram 500 metros de cais, tá? Uma obra importante de engenharia complexa, mas que chegou um momento que parecia a Serra Pelada, tinham num espaço de 250 metros, 750 homens trabalhando. Então foi um esforço bastante forte da Secretaria Especial de Portos do Governo Federal para que o porto fosse recuperado em tempo hábil. Aqui está o primeiro berço reconstruído e o segundo berço em construção. E aí o berço todo ele, os 500 metros, reconstruído e operando a partir de outubro de 2010. O Porto de Itajaí, com o layout futuro do porto, vai ficar com 2 berços, o berço 1 e o berço 2 alinhados, e o berço 3 e o berço 4, que ainda é público, que deverá ter um processo de arrendamento, porque o porto não opera. Hoje tem operadores pré-qualificados para fazer essa operação. Como é que está o histórico de container do Porto de Itajaí? O Porto de Itajaí é um porto de expertise única, conteneiro. Só tem container, não tem, é mínima carga solta, é mínima carga líquida. Tá? Por isso nós temos um produto de alto valor agregado. Nós não temos granéis, nós não temos commodities. E vocês veem o crescimento da nossa movimentação de container, que é um case raro de crescimento de portuário. Mas vocês veem que em 91 nós movimentávamos 32 mil containers. Em 97, 122 mil quando foi municipalizado. E nós tínhamos um crescimento irregular. Depois de 97, foi feito em 2002, 2001, a modernização do porto. O que foi a modernização do porto? Foi trazer os equipamentos, fazer com que o porto tivesse mais agilidade, mais qualidade na produção, porque não tinha guindastes capazes de movimentar container. E de 2002 nós crescemos na base de 38%, 37%, 39%, um sobre o outro. Aí que apareceu esse pico. Quando nós chegamos em 2004, 2005, vocês podem ver pela curva lá, que chegou a nossa capacidade limite operacional. Ele não tinha mais, não é porque não tinha carga, é porque não tinha área, não tinha berço. Os berços já estavam com 90% de ocupação. Quando a técnica portuária diz que quando tem 60%, o porto já está no seu limite operacional, tem que fazer novos berços. Quando nós chegamos ali, vimos que em 2005, 2006, estava com a sua limite operacional, a iniciativa privada também viu e construiu a portonave, tá? Porque tinha uma demanda reprimida forte. E aí apareceu em 2008 a portonave, que começou em 2008. Mas em 2009 nós tivemos 2 crises. A crise do comércio exterior, que todos os portos sofreram, e a crise da enchente. E nós tivemos uma queda de 100 mil containers no ano, 100 mil TEUs, tá? Que passou em 2009. Mas em 2010 nós já tivemos uma retomada do crescimento e movimentamos 957 mil containers, que nos 10 anos ela triplicou a movimentação de containers. Tá? Nós temos a expectativa de chegar a 1.081.000 TEUs em 2000. É um número extremamente inusitado. Ninguém imaginava, quando assumiu-se o Porto de Itajaí, que um dia Itajaí movimentasse esse número. E aí vocês têm uma visão, para ter a noção comparativa, de como é que estão os portos brasileiros. Em 2006, Santos movimentou 2.445.000 TEUs. Itajaí movimentou 688, Paranaguá 523, Rio Grande 591, Rio de Janeiro 335 e São Francisco 260. Aí nós tivemos isso, fomos sempre o segundo, a partir de 2006, porto movimentador de contêineres do Brasil. Em 2009, nós perdemos essa condição por esses 2 fatores que eu falei, as enchentes e a queda, que foi também nos outros portos. Mas outros portos, como Paranaguá, ele cresceu pela deficiência do Porto de Itajaí. Muita carga daqui foi para lá. Agora, em 2010, nós já voltamos para segundo lugar, com 957, fazendo quase 300 mil contêineres a mais do que o segundo. E quando eu falo nisso aqui, eu falo do complexo.
lado margem direita, IPM Terminals e Portonave. Aí disse, mas aí não vale, porque Navegantes é outra coisa. Não é bem assim. Se vocês observarem que Santos tem 2.772.000, e quem aqui é paulista deve ter alguém na plateia, sabe que o maior terminal de Santos é em Guarujá, é no outro lado. Mas ninguém fala do porto de Guarujá. O maior terminal de Vitória não é em Vitória, é em Vila Velha, é do outro lado, mas ninguém fala do porto. Por quê? A autoridade portuária, o porto organizado, é o conjunto de porto, não do terminal. Por isso, tem essa explicação estatística, por que isso ocorre. Mas, no caso do complexo portuário de Itajaí, nós, como polo portuário, nós somos o segundo polo conteneiro do Brasil, que é um produto de grande valor agregado. Vou dar um outro exemplo. O maior porto em tonelagem do Brasil é o Porto de Vitória, porque exporta lá tubarão, Vale do Rio Doce, tem toda aquela coisa que exporta minério. Então a relação tonelagem-valor, lá, cada quilo exportado por Vitória é 5 centos de dólar. Cada quilo exportado por Itajaí são 2 dólares. Então nós temos um produto de valor agregado. Nós exportamos muito trabalho do brasileiro, do catarinense, e por isso nós fizemos uma movimentação de valor econômico. Então o Porto de Itajaí, com valor agregado, é o primeiro, com movimentação FOB, é o sexto ou quinto, e se botarmos em movimentação total tonelagem, nós passamos a ser o 14º. Então, se for falar em tonelagem bruta. O que é o Porto Organizado? O Porto Organizado de Itajaí é uma poligonal que tem um decreto federal que estabelece o que é o porto de Itajaí na sua estrutura. É uma poligonal que, aqui é o Porto de Itajaí, aqui é a Brascarne. Essa poligonal que passa por dentro da cidade, vai até a Marejada, Saco da Fazenda, segue lá pela Atalaia e vai lá no canal externo, e área de fundeio, e volta por Navegantes, passando pela Portonave. Isso aqui é o Porto Organizado que o governo federal delegou ao município de Itajaí a responsabilidade de cuidar. Cuidar das suas estruturas, cuidar do seu calado, cuidar da sua sinalização e do seu meio ambiente. Isso é um convênio de delegação, onde o governo federal delega a uma empresa itajaiense, no caso, a Prefeitura de Itajaí, para a exploração do Porto de Itajaí, retirando-se da operação portuária privada. E, consequência, deixando de prestar diretamente serviço de carga e descarga e movimentação de mercadorias, em prazo de 6 meses, restringindo a atividade do porto à função de autoridade portuária. Principais desafios do porto hoje. Hoje o Porto de Itajaí tem 2 grandes desafios. É atender os novos navios conteneiros que estão entrando no mercado e a ascensão da Petrobras como polo em Itajaí. E hoje nós estamos aqui participando desse evento que mostra o potencial dessa nova linha de atividade do Porto de Itajaí. Aqui, a nova geração de navios que o Porto está se preparando a fazer são navios de 300 a 325 metros de comprimento. Hoje o Porto opera navios de 287 metros, com a boca de 40 a 45 metros, navios de 7.000 a 7.500 teus de capacidade. Hoje nós não temos essa capacidade, porque nós temos um gargalo que eu vou mostrar aos senhores na outra transparência. Mas esse é o primeiro grande desafio que o Porto tem. Adaptar o Porto para essa nova realidade. Hoje nós estamos operando navios de 4.500 teus, navios de até 287 metros, com boca até 40, 32 é o Panamax, e agora esperamos que os pós-Panamax também cheguem no Porto de Itajaí. Tá. E a Petrobras. E nós temos essa informação, que em 2 anos de atividade, a unidade de exploração sul da Petrobras, sediada em Itajaí, já supera a produção do norte e nordeste das atividades da Petrobras de exploração norte e nordeste. E ela entrega o Plano Nacional de Investimento da Petrobras da ordem de 224 bilhões entre esse ano e até 2015, o que representa o maior investimento mundial do setor. Isso, nós dentro desse quinhão, já somos a segunda região da Petrobras em produção de petróleo.
fazendo uma produção de 25 mil barris dias em fase de teste, que seria Tiro e Sidron, que está aqui. O que é que Itajaí está envolvido nas bacias da Petrobras? A bacia de Santos começa no Rio de Janeiro, nessa linha, e termina aqui no litoral de Santa Catarina, não de Itajaí. Essa aqui é a bacia de Santos, na localização da Petrobras. Aqui são as áreas exploradas. E aqui tem Tiro e Sidom, onde a manutenção é feita pela regional local. Tá? E nessa linha para baixo é a bacia de Pelotas, que ainda não tem nenhuma atividade, mas é uma, pelo que eu fui informado, é uma das outras etapas do desenvolvimento da Petrobras na região. E vocês veem que dentro disso aqui, Itajaí está numa situação privilegiada na área de apoio, tanto que o escritório regional da Petrobras está aqui com uma possibilidade de negócio extremamente esperançosa e de futuro próximo, né? Para que isso se desenvolva bem. O que o Porto está executando para atender esse desafio? Para atender esse desafio, o Porto tem que se adequar. O desafio que nós fizemos era dragagem e alargamento de canal. O acesso aquaviário era o primeiro desafio. Para a gente ter navios de 7.500, calando 13.500, 13.050, nós precisávamos dragar. O governo federal, no projeto PAC 1, já colocou recursos para se fazer esse aprofundamento. E a obra está sendo concluída agora. Estamos fazendo a dragagem do canal externo, do canal interno, da bacia de evolução atual, que é uma bacia de evolução de 400 metros, que permite o giro de navios de 287 metros. Esse canal externo vai ficar com 14 metros e 50, o canal interno com 14 e a bacia de evolução em 14. Esse é o primeiro passo para adequar o porto à nova geração de navios. A largura do canal está sendo feito um alargamento, aqui está com 160 metros, antes estava com 120. Aqui no porto também está sendo feito um alargamento de um estrangulamento que tem aqui no mole, para dar condição dos navios de boca maior possam navegar e acessar com segurança. Essas obras são obras federais. Por que obras federais? Porque o ativo, ou seja, os bens são do governo federal. Nós só somos o administrador do condomínio, certo? Não, o porto não é do município. O porto tem os ativos federais administrados pelo município. Tá? Essa draga chegou, é a maior draga que já operou no Brasil, é Charles Darwin, que ela tem uma capacidade de 30.500 metros cúbicos de cisterna. Cada vez ela leva 1.000 caminhões numa viagem. Tá? E ela fez a obra, não terminou ainda, mas em 3 meses ela fez 95% da obra. Agora está faltando os acabamentos onde ela não teve condição de acesso, junto aos berços e em alguns pontos específicos do canal, porque tem que fazer os acabamentos laterais. Então, a dragagem de aprofundamento, que é uma adequação do nosso porto, passa para 14 metros, canal de acesso e bacia de evolução, e o canal amontante, assim, acima do porto organizado, que não é ainda administrado pela gente, ele está com 9 metros, onde atende vários terminais. O T-Porte, a Politerminais, Trocadeiro, o Brascarne, que recebemos navios de cargas líquidas e alguma carga geral, mas com essa profundidade para dar um calado dessa ordem, que faz parte desse complexo. O projeto do Mole Norte, que é para alagar, por favor, nós temos um alargamento, que é isso aqui, tá vendo? Aqui tem um estrangulamento aqui, certo? Isso aqui nós estamos fazendo uma obra para dar um realinhamento a isso, para permitir que não haja esse estrangulamento no acesso da Barra de Itajaí. Essa está sendo feita uma obra de um realinhamento disso aqui assim, certo? Então, essa obra, que também está sendo feita com convênio com o governo federal e a CEP, e está sendo executada agora. Vocês passando na entrada do porto, vão ver que aqui tem guindaste que está fazendo a retirada dessas pedras, jogando para lá e realinhando e reforçando isso aqui, porque também com as enxurradas, isso aqui não teve o trabalho como foi feito no Mole Sul, que foi todo recuperado. Nós temos que recuperar isso, porque também com enchente ele sofreu prejuízos com seu núcleo de segurança. O projeto é esse aqui, é um realinhamento que vai ter mais ou menos essa linha aqui, aquilo lá que vocês viram na fotografia, que vai ficar, pode ver isso aí, que é um perfil aqui. Aqui está o Mole Sul, nós temos essa estrutura de mole, nós vamos
passar essa largura aqui para 144 metros. Aqui está um navio e aqui seriam as margens de segurança. Então, isso aqui representa 144 metros, 3,2 a boca de um navio. É uma norma da ABNT que faz a definição de como deve ser um acesso, a largura de um acesso portuário para navios. Aqui está de 40 metros, mas pode ser até 45 metros, que representa 3,2 a boca do navio, a largura do navio. Essa obra está sendo executada. Quais são os projetos que o Porto está fazendo para também adequar o seu perfil? Complexo portuário para manter-se competitivo. Acesso terrestre é um outro gargalo que o Porto tem, como todos os portos brasileiros. O Porto de Santos está fazendo obra, Rio de Janeiro está fazendo obra, mas o acesso terrestre. Nós temos hoje o acesso ao Porto de Itajaí extremamente conurbado, né? Porque ele entra por essa via que é a Contorno Sul, ele entra pela Adolfo Konder, ele entra pela Reinaldo Schmittausen, mas sem nenhuma via expressa portuária, como é o ideal para portos, que cheguem da BR e vá direto ao porto sem nenhuma área de conflito. Isso é o nosso atual. O nosso projeto é essa realidade aqui. Esse projeto aqui em vermelho está em execução, também pelo governo federal, DENIT, que há uma disposição, um decreto federal, que todos os portos que devam ter acesso à BR até 8 quilômetros, o governo federal deve fazer por acessos portuários. E isso está sendo feito pelo DENIT. Há um convênio com a prefeitura, para que a prefeitura faça as desapropriações, e o Porto participou desse projeto, fazendo os projetos finais de engenharia para que permitisse a execução. Então o Porto fez isso. Essa aqui é a etapa 1, que começa na BR-101 e vai até a ponte da Promenac, Rio Itajaí. Esse projeto vermelho, que é a primeira etapa, está em obra. Essa aqui já está com o projeto pronto para que também o DENIT faça. O Porto executou essa linha azul, que vai complementando a primeira etapa, que vai até o Porto, e fez esse projeto de engenharia desse elevado, que deverá ser licitado esse ano pelo governo federal, pelo DENIT. Esse é um gargalo. O corte dessa via, ela tem a pista portuária, uma ciclovia e uma pista local. Tá? Ela tem 4 pistas, vamos dizer, 2 pistas exclusivas para o caminhão e uma lateral e uma ciclovia e um passeio para o movimento local, que seria mais ou menos isso. Pista do Porto, com New Jersey, e a pista de automóvel com uma ciclovia lá. Esse é o projeto que está sendo executado para permitir que da BR ao Porto tenha uma via exclusiva para descongestionar o centro da cidade, o centro urbano, a malha viária. Aí nós temos aí um projeto, que é uma sugestão. A BR-470 deverá ser duplicada e deve terminar nessa rótula aqui. Um projeto que nós colocamos no Plano de Desenvolvimento Portuário, também isso ainda está na questão de projeto, é uma visão de futuro. Nós entendemos que aqui deverá ter uma grande rótula para permitir que as cargas que vêm pela 470 cheguem aqui e vão a um terminal de carga do aeroporto, que deve ocorrer, isso porque o aeroporto deverá também ter uma especialização em cargas. Aqui já tem essa via expressa portuária, que é da Portonave, isso já está executada, e para que essa carga também tenha o segmento, o vetor para o Porto de Itajaí, esse ramal tem que ser feito para integrar a via expressa portuária de Itajaí, para que essa via duplicada tenha também acesso ao Porto de Itajaí e os 2 terminais da margem esquerda e da margem direita sejam atendidos pela duplicação da 470. Outro acesso terrestre que nós estamos trabalhando é o acesso terrestre das ferrovias catarinenses. Esse projeto que liga Araquari e Imbituba já está sendo desenvolvido, e esse acesso a Dionísio Cerqueira, Chapecó, a leste-oeste, que é a ferrovia do Frango, também tem um projeto já implantado. As outras em verde são exploradas. Aí nós temos um problema, que eu fiz só uma observação, que está no nosso plano de desenvolvimento portuário,
para os senhores terem uma ideia, aqui 470 e 101 se cruzam. Ali vai ter um grande cruzamento rodoviário. E aqui também desse lado vai ter um grande entroncamento ferroviário, a leste-oeste e a litorânea. E fazer um ramal ferroviário para trazer aos terminais do Porto de Itajaí, Portonave e IPM, vai ser muito difícil trazer um ramal ferroviário, uma alça ferroviária. Então nós imaginamos aqui um grande terminal intermodal, onde as cargas chegariam aqui, tanto de trem quanto de caminhão, e aqui nós implantaríamos um terminal intermodal e a hidrovia que por barcaça nós levaríamos aos terminais. Eliminaríamos o número de caminhões das vias e faríamos um transporte mais adequado e mais econômico. Isso é o projeto do terminal intermodal. O outro gargalo, aí esse é o gargalo mais importante, o desafio maior do porto, é a bacia de evolução. Para vir os navios de 300 e 350 metros, 325 metros, nós precisamos aumentar a bacia de evolução. Hoje a bacia de evolução aqui tem 400 metros. E com 400 metros, navios de 300 metros não giram, porque a recomendação técnica é para que o giro faça-se em 1,5 do comprimento. Então, se 300, 1,5 seria 450. Então, nós precisamos estudar, e estamos estudando, há um trabalho sendo feito por uma empresa holandesa, para desenvolver qual é a melhor opção de se fazer uma bacia de evolução para atender esses novos projetos. Esse projeto foi contratado pela Portonave e pela IPM para mostrar quais são as opções. Nós temos uma ideia ajusante, que de certa forma pegaria uma via de Itajaí e uma região de navegantes, que seria a ajusante, tem vantagens de navegabilidade, mas tem custos de desapropriação maiores e custo político muito forte para justificar que essas áreas de navegantes teriam que ser absorvidas pela atividade portuária, e a montante, a um lugar possível. Esses são lugares geometricamente possíveis, mas tem restrições de navegabilidade e também restrições de custo de engenharia, desapropriação e obra. E aqui, esse aqui tem a praticagem, já aponta como difícil, porque fazer um giro na curva, pegando toda a corrente aqui, tem risco de segurança. Mas há a hipótese de fazer obras de engenharia de contenção. Isso agora, esse estudo é que vai apontar qual é o melhor estudo técnico e qual é o melhor estudo econômico para se estabelecer a condição de fazer, se possível. O projeto da hidrovia. Esse projeto da hidrovia que nós falamos lá daquela centro que nós estamos fazendo o terminal intermodal, e nós precisamos fazer a hidrovia para transporte de cargas de barcaça. Isso é feito na Europa com tranquilidade, em vez de trazer para o caminhão, ver quantos caminhões cabem aqui. Certo? Nós temos uma restrição na hidrovia, primeira na ponte. A ponte foi duplicada, mas os pilares da ponte antiga estão aqui, e os pilares da ponte nova estão no meio. Então tem uma restrição de largura. Então tem que fazer. Então não se pensou em fazer uma ponte com uma possibilidade no futuro. Mas a ideia da hidrovia é para transporte de carga, apoio aos estaleiros que estão ao longo do rio, nos 10 quilômetros, instalando inúmeros, deve ter uns 5 já instalados, pequenos e grandes, e com a perspectiva de novos. Disciplinar a movimentação da atividade pesqueira. Nessa hidrovia, o trânsito de barco de pesca tem pouca regulamentação, tá, e controle, não, a sinalização quem faz e quem mantém. Disciplinar a movimentação da atividade de apoio às plataformas de petróleo, que cada vez crescem mais. Né? Essa hidrovia também teria essa função. E transporte de passageiros entre municípios, também, que é uma perspectiva de negócio. Tá? Quem tiver interesse em fazer uma transportadora, também, nós estamos aqui numa feira de negócio, isso aqui é uma perspectiva. Já veio um pessoal me procurar fazendo tax boat, né, que é uma coisa que tem em Fort Lauderdale, fazer com táxi para trazer o pessoal de ilhote de táxi. É uma coisa que tem que ser. Onde é que essa hidrovia está ocorrendo? Ela seria de Itajaí a Blumenau, 70 quilômetros, mas a nossa preocupação primeira são 10 quilômetros. Como é que está isso? O Porto de Itajaí fez esse estudo,
procurou o governo federal para registrar, porque nós precisamos registrar como porto organizado, foi um decreto, criar um decreto criando a hidrovia do Rio Itajaí-Açu, mas o governo federal diz que não é competência legal do governo federal, porque o Rio Itajaí nasce e morre dentro do estado de Santa Catarina, é um rio estadual, então é competência do estado. Procuramos o governo do estado, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, o deputado Paulinho Bornaus, e ele tomou a frente, e eu creio que vamos ter batizado essa hidrovia em setembro, porque criando a definição legal. Eu tenho dito para quem eu procuro que o Porto quer, no momento, que se batize, que se registre e depois faça um convênio de delegação para que alguém cuide. E o Porto está se prontificando a cuidar, como cuida do Porto organizado, cuida também da hidrovia, porque essas estruturas, para dar segurança à navegação, também a montante, nós temos todas as condições e interesse em fazê-lo. Então, o que é a hidrovia hoje? A hidrovia passa de uma necessidade do Porto ter a jurisdição para cuidar dessa área. Até aqui, Portonave e Porto Público e a EPM, isso foi delegado ao município por decreto federal. Mas daqui para frente, todos os terminais que estão aqui, eles estão fora do porto organizado, não tem uma regulamentação. Então nós queremos que eles fiquem dentro dessa hidrovia. Esse coloridinho aqui, só para vocês terem uma noção de negócios que tem aqui, o 2 é o terminal da Bascarne. Aqui era antigo estaleiro EISA, hoje CNI, Construções Navais de Itajaí, está sendo recuperado. Aqui tem um terminal pesqueiro, a PepsiCo, que era a Quaker. Aqui tem um projeto de um terminal portuário, mas parece que está vindo um estaleiro para cá. Aqui tem a base da Petrobras, a pequena base da Petrobras de apoio às plataformas. Aqui nós temos um terminal instalado de carga líquida da Trocadeiro, vai receber navios. Aqui um projeto portuário, aqui a nave Chip, 18 é a GDC Pesca, 17 a FEMEP Pesca, grande frota de navios. Aqui o 10, nós temos o TWB, hoje Keppel, Sigmarine. Aqui nós temos o Politerminais, que era antiga da Alquímica, recebe navios de carga líquida soda. Aqui nós temos a T-Port, terminal de containers e recebe navio de carga geral até 150 metros. Aqui um estaleiro Azimuth para barcos de lazer. Aqui nós temos o estaleiro, como o Shalom, que estava expondo aqui o ano passado também, fazendo barcos. Aqui nós temos o estaleiro, que falou o professor Bardal, o estaleiro da Detroit. E lá nós temos o terminal intermodal que nós pretendemos para dar vida e jurisdição a essa hidrovia. Então, a hidrovia já é uma realidade. Nós precisamos abrir mais espaço para que novos empreendimentos venham para cá, com segurança e com navegabilidade. Tá? Hoje se fez uma dragagem para 9 metros, mas não tem manutenção, e o assoreamento vem. Quem é que faz essa manutenção, se ninguém é responsável por ele? Áreas de expansão. Aí na área de expansão nós temos, aqui ao longo desse rio, nós temos ainda inúmeras áreas nuas, terras que podem ser abrigadas, desde que se tenha uma estrada competente. Né? Cabe ao governo dar condição para o desenvolvimento da infraestrutura de acesso. E isso nós que pretendemos fazer com essa hidrovia, dando forma a ela. Ampliação do porto. Então o porto também precisa ser, não só fazer um acesso aquaviário competente, um acesso terrestre, mas também expandi-lo. Nós sabemos que a Portonave tem condição plena de expandir, porque ele tem 600 mil metros quadrados de área e tem implantado 300 mil. Ele pode ampliar a sua área de receber containers. Mas do lado de cá, não, nós só temos 100 mil metros implantados, tá? E precisamos, para ser um terminal minimamente competente, o dobro disso. Então, a ideia do porto é expandir esse terminal existente e fazer uma área nova de ampliação portuária com um novo projeto. Aqui nós ficaríamos com 500 metros, mais 500 metros, e aqui 2 berços de 320 metros, numa expansão que nós pretendemos que a iniciativa privada se interesse e faça esse projeto. Nós vamos fazer um trabalho para fazer uma licitação dessa área. Um outro trabalho, que é um outro projeto do Porto, de necessidade fundamental, é um VTMS, Vessel Traffic Management System,
sistema de gerenciamento do tráfego de navios. Nós já temos todo o projeto, radares, controles, boias, e um dos problemas que se tem, e isso nós queremos implantar, é que as boias hoje não são boias inteligentes, e tem boias que dão as informações necessárias à segurança da navegação. São boias que informam a corrente, a densidade, a altura de onda, e isso não se tem. E isso vai pelo sentimento do prático. E isso não tem mais empirismo numa condição atual, onde há tecnologia capaz de se fazer. Então, esse sistema, que é um sistema caro, a implantação até que é baixa, mas isso aqui seria a central, a torre de comando do porto, assim como a Infraero tem dos aeroportos. Mas tem que trabalhar 24 horas com uma equipe de controladores de navios de tráfego bastante competente. É um custo que precisa ser incorporado ao custo portuário, e é alto de manutenção, mas nós estamos trabalhando para implantar esse sistema, que já está todo ele programado, projetado. Nós estamos fazendo os estudos econômicos para licitar e mantê-lo. Isso aqui é um projeto que o Porto tinha, e aqui ontem teve o Sebrae fazendo uma palestra nesse sentido, na qualificação profissional. Tá? Então nós tivemos um trabalho o ano passado junto com o Sebrae para fazer um arranjo produtivo do complexo portuário. É pegar toda a cadeia logística, desde o transportador ao terminal, ao embarque, fazendo para disseminar a cultura de cooperação entre as empresas, aumentar a produtividade das empresas, acessos a novos mercados e profissionalizar a gestão dos empreendimentos. Um trabalho que o Sebrae já fez em vários arranjos produtivos do calçado catarinense, da cerâmica catarinense, da indústria de têxtil de Jaraguá, que nós pretendemos fazer também um arranjo produtivo. Porto Cidade, rapidamente para não cansá-los. Nós temos uma obrigação, um porto, por estar inserido na cidade, uma obrigação de fazermos alguma coisa de integração o porto e a cidade. Nós temos hoje integrado à cidade um pier de passageiros. Nós recebemos o ano passado, na temporada passada, 30 e poucos navios. Tá? E nós fizemos uma movimentação de 47 mil pessoas que embarcaram e desembarcaram em Itajaí. Esse pier, que tem uma estação de passageiros aqui instalada, nós estamos duplicando essa instalação e para dar melhor atendimento, porque a perspectiva desse ano é de uma temporada maior. E essa ampliação, aqui era um pequeno terminal, nós já fizemos em 2009 uma ampliação e agora estamos duplicando. Ele vai ficar com essa configuração. Ele tinha 1.000 metros, vai passar para 2.000 metros, aumentando. A obra está sendo executada, deve terminar em final de outubro. Um outro projeto, Porto Cidade, é o projeto da Marina do Saco da Fazenda. Essa área aqui é uma área do Porto organizado, tá? Sob delegação do governo federal, sob a responsabilidade do Porto. Nós fizemos esse projeto, que é uma marina molhada, aqui uma marina seca. Já fizemos licenciamento ambiental disso, já fizemos estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, já fizemos audiência pública, já foi feito todos os encaminhamentos ao órgão ambiental. Esperamos ter a LAP nos próximos dias para que a gente faça o edital final de licitação. Como é que a gente quer fazer isso? Que a iniciativa privada, conhecendo o projeto, implante isso e explore por 25 anos. E pague um arrendamento ao Porto. O Porto, nem o poder público, tem dinheiro para fazer esse investimento, mas é um investimento de mudança das condições ambientais do Saco da Fazenda, das condições turísticas da cidade, dá outro paradigma à cidade sobre esse segmento de... Tá? A visão da Marina Seca é: isso aqui são hangares para barcos, aqui é um centro comercial, aqui é um restaurante, aqui é a parte de apoio, aqui um estacionamento para a Marina, e aqui, ninguém entendeu, isso aqui é o NEPOM, Núcleo de Polícia Marítima da Polícia Federal e o escritório da Polícia Federal. Aqui nós já temos a Capitania dos Portos, aqui nós temos um projeto do Centro Comercial Portuário, aqui é o IBAMA e aqui é a Polícia Federal. Órgãos federais voltados à atividade portuária. E isso aqui ficaria todo o controle de acesso ao porto, certo? Voltado, com pleno aqui, volto a dizer, mas também aqui terá uma praça de acesso às margens do rio, não restritas à Polícia Federal.
Isso é uma coisa que apareceu muito debate na audiência pública, mas só querendo, já comentando, esclarecer isso aí. Esse é outro projeto. Um outro projeto que o Porto tem integração é o envolvimento na Volvo Ocean Race, que é a maior regata a nível mundial, uma regata de volta ao mundo, onde o Porto, naquela área que é do Porto, está fazendo os investimentos que nós chamamos da Vila da Regata, da Race Village, que estava a ser feito aqui, que é num terreno do Porto, que num primeiro momento nós vamos urbanizar para receber essa regata, que é um evento mundial, tem repercussão para a vela e para esporte náutico, semelhante a uma Copa do Mundo, certo? Dentro das medidas de restrições, mas nós vamos ter um evento mundial em Itajaí em 2012. Tá? Pessoas que são menos modestas dizem que o Brasil vai ter 3 grandes eventos mundiais. A Volvo em Itajaí, a Copa do Mundo e a Olimpíada, 12, 14 e 16. E no futuro nós temos um projeto nessa área de fazer um centro comercial portuário, ampliando o nosso pier de turismo e fazendo aqui, como tem em Barcelona, Nova York, pegar os exemplos maiores, como Nova Orleans, um centro comercial onde tem um receptivo de navios, uma estação de passageiros, um centro comercial e um prédio que abriga um hotel ou escritório. Também fazendo o mesmo princípio de... Isso aqui era um projeto inicial do Museu da Univale, mas não está mais no projeto desse aqui, porque não teve consequência. Nós precisamos fazê-lo, montar a ideia, e nós estamos fazendo para urbanizar aquela área que é do lado do Centro Eventos da Marejada. Nós vamos fazer um projeto ainda para a urbanização dessa área. Esses são os projetos, e esses são os nossos desafios, esses são os nossos projetos. E eu sempre termino as minhas apresentações do Porto, trazendo a conhecimento dos senhores um antigo brasão do Porto da cidade de Itajaí, que era um brasão antigo, tinha a simbologia do rio, que dividia os 2 municípios, Navegantes ainda era Itajaí, e tinha um dístico que eu acho muito significativo, Ex flumini magnitudo mea. Isso em latim significa é do rio que vem minha grandeza. Eu acho que do rio que vem a minha grandeza, eu tenho essa concepção que o itajaiense, o navegantino deve ter, e por isso nós devemos cuidar bem desse rio e modernizá-lo, né? Porque também nós temos consciência que o sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. E nós precisamos estar atentos a esses desafios futuros para dar condição que o nosso desenvolvimento continue sempre e não tenhamos sempre melhor condição operacional e de qualidade de vida. Era isso. Muito obrigado.